Então, boa noite para todos. Vamos orar e depois eu quero ver duas coisas que eu coloquei no grupo. Não sei se vocês conseguiram dar uma olhada, coisas que eu peguei da Bíblia de aplicação pessoal, que às vezes tem algumas anotações interessantes. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós somos gratos ao Senhor por esse dia. Já falamos que agradecemos pelo sol que apareceu hoje. Eu agradeço pela temperatura mais amena. Agradecemos pela maneira que o Senhor cuida de nós, nosso alimento, nossa saúde, um teto, nossos familiares. São tantas bênçãos que recebemos do Senhor, e por todas estas bênçãos, Senhor, queremos agradecer. E esta noite estamos aqui para estudar a sua palavra. Agradecemos, Senhor, por este livro, um livro que nos fala sobre nossos irmãos do passado, como foram usados pelo Senhor, como podemos ver sua igreja crescendo, e que nós hoje, Pai, também possamos sempre servir ao Senhor com alegria, lembrar que tudo neste mundo vai ficar, mas o que importa é entregar nossas vidas ao Senhor, para estar com o Senhor para toda a eternidade. É nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Boa noite. Alves e Daisy. Boa noite. Boa noite. Então, gostaria de começar falando sobre Timóteo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o que eu coloquei no grupo. Isso, deixa eu ver se dá para colocar um pouco maior. Está todo mundo vendo, né? Certo? Então, ótimo. Então, vou ler o que está aqui antes de ler na nossa leitura da Bíblia. Lembra que no final do capítulo 15, Barnabé com Marcos foi por um caminho, Saulo e Paulo com Silas foram por terra e vão voltar às cidades que visitaram na primeira viagem, inclusive Derbe e Listra. Então, Listra aparece aqui na nossa leitura, baseada no capítulo 16, versículo 1, e depois 2 e 3. Diz aqui, Timóteo foi o primeiro da segunda geração de cristãos a ser mencionado no Novo Testamento. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Loide, eram cristãs fiéis e influenciaram Timóteo em relação ao Senhor. Embora o pai aparentemente não fosse cristão, a fidelidade da mãe e da avó de Timóteo prevaleceu. Nunca menospreze o efeito de ensinar o caminho do Senhor aos filhos. Aqui que eu quero dar uma pausa e vamos pegar nossas Bíblias e vamos ver 2 Timóteo 1, 5. Segunda Timóteo 5, quer dizer, 1, 5. Ludmila, já achou? Não. Não? Não achei, não. Tá bom, vai lá no finalzinho do novo, antes de Hebreus. Lá no finalzinho? Achando Hebreus é só voltar um pouquinho. Achei. É 2 Timóteo que o senhor falou? Sim, capítulo 1, versículo 5. Paulo escrevendo uma carta a Timóteo. Pode ler. Achei. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que, estou convencido, reside também em ti. Muito bem. Eu estou aqui lembrando de um ditado em inglês. Sei que nem todo mundo fala inglês, mas alguns falam um pouquinho. Então, vou
falar em inglês, depois eu vou traduzir, que diz, the hand that rocks the cradle rules the world. A mão que balança o berço é que vai mudar o mundo, o que está mandando no mundo, que na realidade a influência de uma mãe, de uma avó, nesse caso, é uma influência muito grande, né? E eu dou graças a Deus por minha mãe, meu pai, e essa influência que está comigo até hoje. Gostaria também de ler, Sandy, você poderia ler essa mesma carta, 2 Timóteo, leia do 14 ao 16. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia... Você está em 2 Timóteo 3, 14? Ah, não, desculpe, eu estava no 1, desculpe, eu pensei que era 1. 3, 14 ou 16, né? Sim. Desculpem. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Amém. Nossa, Então, que bonito. é bonito, né? Muito bonito. Então, olha o que diz aí na nosso foco aqui, neste momento, no versículo 15, né? Que Timóteo, desde criança, conhece as Sagradas Letras. Então, graças a Deus por esse trabalho que ouvimos no versículo 5 do capítulo 1, da avó Lloyd, da mãe Eunice, né? Passando para ele o que diz aqui, as Sagradas Letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, este é o livro da salvação e precisamos passar esta mensagem para as pessoas. Eu acho interessante, eu tenho uma pessoa, um senhor que estuda comigo toda terça-feira à noite na Escola da Bíblia, e ele está começando na Bíblia, não tem tanto conhecimento, mas ele está gostando muito. E ele fala comigo, puxa, nas escolas deveria ser necessário passar a Bíblia para as crianças, porque nosso mundo está precisando, nossa cidade está precisando, precisamos passar coisas boas para essa futura geração. E é verdade, né? Só que não podemos depender da escola, né? Tem que ser dos lares, né? Tem que ser de cada pai e cada mãe. Então, vamos voltar ao que está aqui na tela. Capítulo 16, 2 e 3 diz, Timóteo e sua mãe Eunice eram de Listra. É provável que ela tenha ouvido a pregação de Paulo quando o apóstolo Paulo esteve na cidade na sua primeira viagem missionária, que nós vimos no capítulo 14. Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. Para os judeus, ele, então, era mestiço, diz aqui, tão mestiço quanto um samaritano. Por isso, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado, a fim de evitar uma possível rejeição por parte de cristãos judeus. Agora, temos que esclarecer. Timóteo não era obrigado a ser circuncidado, nós vimos isso semana passada no capítulo 15, porque houve o concílio em Jerusalém, onde falaram que não era necessário seguir a lei. Mas, no caso de Timóteo, ele acatou voluntariamente o conselho de Paulo para superar uma possível barreira em seu testemunho a favor de Cristo. E aí o conselho de quem escreve aqui, que acho conselho muito bom. Às vezes, nós precisamos ir além dos nossos deveres
em benefício do reino de Deus. O que Paulo disse? Deixa eu ver se vou lembrar. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, só porque nós podemos, não quer dizer que devemos. Ou, nesse caso, ele não era obrigado a ser circuncidado, mas, sendo circuncidado, seria facilitar seu trabalho como ministro da palavra, como evangelista, pregador. Então, Paulo achou bom e ele aceitou e serviu para o crescimento do reino de Deus, para ter menos um obstáculo, né, para ter que superar. Alguém tem uma dúvida sobre essa parte? O fato de Timóteo ser circuncidado, mesmo quando no capítulo 15 fizeram questão de dizer que não era necessário, não ficavam obrigados. Então, vamos para o capítulo 16 de Atos, voltando para lá, nosso estudo de hoje. E deixa eu ver, Luísa, você pode ler uma parte. Pode ler do 1 ao 10, por favor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos, para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Obrigado. Eu esqueci que a gente precisa de um mapa aqui. Deixa eu ver onde estou. Que é difícil estudar Atos sem mapa, né? Mas antes de falar sobre o mapa, gostaria de falar o que já foi falado em outras aulas anteriores sobre a importância que Paulo dava voltar para os mesmos lugares para ajudar os irmãos novos na fé, para que pudessem estar sempre crescendo no conhecimento, né, crescendo em sua fé em Jesus. Até uma das coisas que fizeram, está no versículo 4, tem a ver com o capítulo 15, não tem? Lembra no capítulo 15, tiveram aquela reunião para ter uma decisão, depois receberam uma carta, aquela carta levaram a Antioquia, que os irmãos de Antioquia ficaram felizes em saber que não era necessário seguir a lei de Moisés para seguir a Cristo, basta seguir a Cristo. E aqui no versículo 4,
que estavam fazendo nessa viagem? Eles estavam informando aos irmãos para que eles observassem as decisões que os apóstolos tinham decidido lá quando eles se juntaram para... Lá no capítulo 15, aquela reunião, Isso, passaram 15 e aquela 20. informação para eles. Muito bem. Então, seria as duas coisas, né? Uma é que não era necessário se submeter à lei de Moisés. E a outra é que na carta tinha aquelas coisas sobre não adorar ídolos, não comer o sangue, aquelas poucas coisas, né? Seria tipo, não sei se seria uma boa comparação, lá no Jardim do Éden, pode comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal, né? Mas tudo é permitido, menos uma coisa. É mais ou menos isso. E aqui no versículo 5 do capítulo 16, temos mais um desses versículos que é tipo um resumo que Lucas faz, né? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em número a cada dia. Né? O plim-plim da Rede Globo, que vem uma notícia quente, e depois ele prossegue com sua narrativa. Então, Paulo tinha em mente, deixa eu colocar o mapa aqui, mais uma coisa para colocar para vocês, cadê? Então, não sei se olha para o mapa, para o lado direito, a parte inferior vai ter Jerusalém, né? Acima de Jerusalém tem Síria, e acima de Síria tem a palavra Antioquia. Então, Antioquia da Síria é onde Paulo e Barnabé foram escolhidos naquela primeira vez, para a primeira viagem, depois que foram para a ilha de Chipre. Desta vez, Paulo e Silas vão de Antioquia, seguindo aquela linha, vão à Cilícia, e aí vão passar na cidade de Derbe, Listra e Icônio, que são cidades que visitaram na primeira viagem. Só que na primeira viagem foram de navio lá para a Lícia e subiram e foram por terra, vindo do oeste para leste. Agora estão indo de leste para oeste, né? Mas passando pelas mesmas cidades. E aí você pode ver acima de Listra está Icônio, acima de Icônio tem a palavra Galácia. Aí você, não sei se dá para entender que Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região, como se fosse um estado, algo assim, né? Então, quando nós temos a nossa Bíblia, a carta aos Gálatas não é uma carta para uma cidade, uma carta para as cidades ali, provavelmente Listra, Icônio, Derbe, aquelas cidades da Galácia. Mas então Paulo chegou a Mísia, não é o que diz aqui? Quando chegaram à fronteira de Mísia, versículo 7, tentaram entrar na Bitínia. Bitínia seria, acho que indo para o norte, que tem Bitínia e Ponto. Mas, e aqui que a gente não sabe como foi, diz que foram impedidos pelo Espírito Santo. Né? O Espírito de Jesus os impediu. E aí, então, diz que durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé, e esse homem da Macedônia, também não sei como ficaram sabendo, como Paulo entendeu que era da Macedônia. Não sei se eles tinham um boné com a letra M no boné, Macedônia, né? Não sei se ele estava com uma camiseta, ou se ele tinha um nariz grande, não sei. Mas esse homem da Macedônia disse o quê? No final do versículo 9. Passa a Macedônia e ajude-nos. Muito bem. E já comentei com vocês
Então, Macedônia, onde tem Filipos, né? E Tessalônica. Então, nós temos na nossa Bíblia, né? Filipenses, Tessalonicenses. Então, Paulo vai àquela região. Mas eu sempre lembro de uma aula que tive sobre essa passagem. O irmão disse que, às vezes, nós ficamos na dúvida sobre nosso chamado, nossos dons, o que é que nós devemos fazer. E esse irmão disse que quando a gente vê uma necessidade e nós temos condições de suprir aquela necessidade, nós podemos deduzir que Deus está nos chamando. Né? Até em coisas simples, né? Você viu que o banheiro está sujo, você pode lavar o banheiro, então Deus está chamando você. Né? Ou uma aula para crianças, né? Eu não sei, qualquer coisa assim. Também gostaria de compartilhar com vocês outra coisa que tirei daquela Bíblia, mais ou menos sobre esse assunto, sobre como saber a vontade de Deus. Deixa eu ver aqui. Que eles também compartilharam algumas ideias interessantes, pelo menos eu acho. Sobre o versículo 6, eles escreveram assim: não sabemos como o Espírito Santo falou a Paulo que ele e seus companheiros não deveriam ir à Ásia. Pode ter sido por intermédio de um profeta, uma visão, uma convicção interior ou alguma circunstância. Conhecer a vontade de Deus não significa que devamos ouvir literalmente a voz de Deus. Deus nos orienta de várias maneiras. Então, quando você está buscando a vontade de Deus, aqui são 4 dicas que eles nos dão. Em primeiro lugar, tenha certeza de que seu plano está em harmonia com a palavra de Deus. E certamente Deus não vai pedir a gente para fazer alguma coisa que vai contra o que ele já disse. Número 2, peça conselhos a cristãos mais experientes. Vão ter a sabedoria de irmãos que têm mais experiência do que a gente. Número 3, confira suas motivações a fim de verificar se você está tentando fazer a sua própria vontade ou a vontade de Deus. E é claro que nós devemos orar ao Senhor para Ele abrir ou fechar as portas como lhe convém. Oração é fundamental, mas eu vejo que até na oração é possível, acho que eu já vi, uma pessoa quer tanto fazer uma coisa que entende através da oração que essa foi a voz de Deus. Quando eu creio que nem sempre é, né? Mas a pessoa diz que é. E quem é você para dizer que não? Né? Mas temos que ser humildes, temos que ser sinceros e sempre estar dispostos, né, a fazer realmente aquilo que Deus quer. Eu estou falando muito aqui, quem gostaria de dar a sua opinião sobre essas coisas? Algo que você viu ou tem experimentado? Nada? Luísa? Às vezes é complicado mesmo, né? A gente fica na dúvida, às vezes tem situações que a gente fica sem saber se deve agir, se não deve agir. Eu, particularmente, em situações que eu não tenho muita certeza, eu não faço nada, eu fico aguardando. Ou eu acho que às vezes, Luísa, pode ter 2 ou 3 opções e Deus poderia ficar feliz com qualquer uma daquelas opções. Né? Que ficar só aguardando, de repente estamos perdendo uma oportunidade, né? Mas cada caso é um caso, né?
Eu falo, dependendo dos casos, realmente, né? Sim, Tem sim. situações que é fácil tomar uma decisão, mas tem outras É, também bem difíceis. com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu creio que foi a vontade de Deus para eu e a Connie, quando queríamos ir para algum lugar, vir para o Brasil, né? Eu creio que foi. Mas se tivéssemos ido para Guatemala ou para Colômbia, eu acho que Deus poderia usar a gente lá também, né? Ou a Bolívia, né? Quem sabe? Então, eu creio que nem sempre é só uma coisa ou outra, né? Mas Me desculpa, Deus no controle. Sim, Rony. eu só quero dizer que em vez de vocês foi para Bolívia, ele enviou Sandy para aqui. Sim. A boliviana veio para cá, né? Também acredito, meus irmãos, porque eu sempre quis vir para o Brasil, mas eu vim para cá no momento certo. Eu acredito fielmente que Deus tem um momento indicado para tudo, como a minha mãe fala até agora, né? Uma folha não se mexe sem a vontade do Senhor. Quando eu falo com ela fala assim: minha filha, tudo é perfeito, Deus tudo faz perfeito. E agora eu acredito, né? Porque eu tive que chegar aqui no tempo certo para conhecer a Igreja de Cristo, os irmãos maravilhosos que estão ali, né? E a palavra do Senhor. Hoje eu sou grata a Deus realmente, porque eu abro a Bíblia, participo de nossos estudos e é uma benção, é uma coisa maravilhosa poder entender a palavra realmente agora, nesse momento, né? No momento certo para Deus. Então, Deus é perfeito. Amém. Vamos prosseguir. Paulo viu esse homem chamando e diz no versículo 10 que partiram para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Quase que eu pulei essa parte. Não sei se vocês lembram, quando iniciamos nosso estudo, que nós falamos que Lucas escreveu Lucas e Lucas escreveu Atos, e uma boa parte do livro ele fala, por exemplo, no versículo 7, quando eles chegaram à fronteira de Mísia, eles tentaram entrar, né? No versículo 8. Então, contornaram, eles desceram, mas quando chegamos no versículo 10, olha como muda. Depois que Paulo teve essa visão, nós preparamos-nos imediatamente para partir, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, aqui Lucas faz parte do grupo, né? Que ele não diz eles, ele diz nós. Então, nós vamos ter uma parte de Atos onde Lucas está presente. Então, ele não está apenas relatando o que os outros fizeram. Ele está presente e participando dos acontecimentos. Parece que tem mosquito na casa do Alves. Daisy, dá para ler com esses mosquitos? É o mosquito, a arvoreira que a gente aqui, que dá mosquito cada mata, né? Na nossa casa tínhamos muito mosquito também. Aqui no apartamento estamos um pouco mais alto e não tem tanto mosquito. Pode ler desde o versículo 11 ao 15, por favor. Tá. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres, que para ali tinha concorrido,
Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Muito bem. Então, vamos olhar o mapa rapidinho para lembrar. Deixa eu ver aqui. Epa. Então, lembra? Paulo passou da Antioquia para Derbe, Listra, Mísia, mais ou menos no centro do mapa. Aí ele vai pelo mar, pega um navio, vai àquela cidade de Neápolis e vai a Filipos. E aí que aqui temos a história, né, o relato do Evangelho sendo pregado pela primeira vez naquela cidade. E é ali, então, que vai surgir a Igreja dos Filipenses. Então, outra coisa também que devemos lembrar, que na primeira viagem, Paulo já tinha uma estratégia, chegando em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Qual era a sua estratégia? Sempre ir primeiro em qual lugar da cidade? Quem lembra? Nas sinagogas. Nas sinagogas, exatamente, porque lá teria pessoas lendo a palavra de Deus, orando a Deus. E ele falava primeiro para as pessoas ali. Então, tudo indica, não temos certeza absoluta, mas parece que sim, que em Filipos não havia uma sinagoga. Então, o que aconteceu? Não sei como, mas Paulo ficou sabendo que havia um grupo que se reunia à beira do rio. Até parece ser um grupo de mulheres. Então, chegando no dia dessa reunião, Paulo e Silas foram lá, encontraram as mulheres lá, reunidas para orar, para buscar a Deus. E entre estas mulheres tem uma, o nome de Lídia. E ela é uma comerciante. Pelo que eu sei, naquela época, não era fácil ter uma roupa com uma cor bonita. Muitas roupas eram simplesmente a cor natural, porque a corante era uma coisa cara, difícil de adquirir. E essa Lídia, ela vendia esse tecido de púrpura, que veio da cidade de Tiatira. Então, e depois, no final, nós vemos que ela tinha uma casa, várias pessoas na casa, então ela é uma pessoa com uma certo poder aquisitivo, né? Mas o que eu sublinhei na minha Bíblia está no final do versículo 14, onde, quando Paulo pregou, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Então, creio plenamente que se nós estamos aqui hoje estudando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, é porque Deus nos chamou, né? Que Deus nos tocou. Creio que nós temos nossa parte de aceitar o chamado de Deus, mas nós não podemos ser orgulhosos, achar que somos melhores do que uma outra pessoa, porque se estamos buscando a Deus é porque Ele tocou, né? Ele chamou. Então, graças a Deus, né? Toda a honra, toda a glória a Deus. Então, ela foi batizada, diz não só ela, mas outras pessoas ali da sua casa. E eu achei interessante
A tradução da Daisy diz que ela constrangiu. Que a NVI diz, ela nos convenceu. Eu não sei como são as coisas da cultura de cada lugar, né? De repente, Paulo diz, não quero dar trabalho, não. Eu vou para outro lugar, nós já temos um lugar. Diz, não, vocês vão ficar na minha casa. Né? Eu faço questão. Então, aqui a gente vê uma coisa muito bonita, né? Da parte desta nobre irmã. Mais alguém? Alguma observação nesta parte? Então, vamos prosseguir. Essa outra parte, não sei, é longa. Vamos dividir em duas partes. A Sandy poderia ler do 16 ao 24. A Ludmila do 25 ao final. Pode ser? Pode. Leiamos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então, o carcereiro pediu uma luz, entrou e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhe a mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Fazendo-se dia, os estratégios enviaram os
litores ao carcereiro com a seguinte ordem: solta esses homens. O carcereiro transmitiu tais palavras a Paulo: os estratégios mandam dizer que sejais soltos. Agora, pois, saí e prossegui vosso caminho. Paulo, porém, replicou aos litores: vergastaram-nos em público sem julgamento, a nós que somos cidadãos romanos, e lançaram-nos à prisão. Agora é furtivamente que nos mandam sair? Não será assim. Eles mesmos venham retirar-nos daqui. Os litores transmitiram aos estratégios essas palavras. Ouvindo dizer que eram cidadãos romanos, ficaram com medo e vieram pessoalmente insistir com eles para que se afastassem da cidade. Ao saírem da prisão, dirigiram-se à casa de Lídia e, vendo os irmãos, confortaram-nos. Depois partiram. Obrigado. História muito interessante, não é? Então, tudo estava indo muito bem até que apareceu essa moça que adivinhava e seus, acho que praticamente era uma escrava, né? Diz aqui seus senhores que estavam ganhando dinheiro através desta capacidade que ela tinha. E interessante, aconteceu com Jesus, e aqui acontece com Paulo, que o espírito do mal reconhece o poder de Deus, né? Então a moça ficava gritando ali no 17, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, estão anunciando o caminho da salvação. O que me deixa um pouco com um sorriso que parece que Paulo ficou chateado, né? E da minha fala, ele ficou indignado. Mas acho que aqui diríamos ficou chateado. E aí, então, isso levou a tirar aquele demônio, né? E diz que no mesmo instante, aquele espírito ruim a deixou. Então, como é que os patrões, os senhores desta moça ficaram? Revoltados e pensando sobre o quê? Sobre o lucro deles. Isso, o din-din, né? Eles estão pensando logo, tirou nossa esperança de lucro. Isso. Então, eles não estavam ligando para Paulo e Silas antes. Mas quando Paulo fez isto, aí então queriam condená-los e eu não sei, né? Como rapidamente tudo virou contra Paulo e Silas, foram presos e açoitados e jogados na prisão. Aí que eu vejo que essas igrejas que pregam o evangelho da prosperidade, né? Venha para a igreja e para de sofrer. Venha para a igreja e Deus vai te dar tudo o que você quer. Não foi assim com Paulo, né? Ele serviu a Cristo e servindo a Cristo é que veio o sofrimento. Nós já vimos na primeira viagem, ele foi apedrejado, deixado como morto. Aqui ele não fez nada de ruim e foi apanhou. Sim, apanhou, açoitado, jogado na prisão. Me faz lembrar uma vez nós fomos para um sítio, um lugar para retiros no interior do estado do Rio, e lá tinha uma casa que tinha sido de escravos, e lá tinha uma madeira muito grande lá, onde tinha lugar para colocar os pés dos escravos. Acho que ficavam lá de noite, não sei, ou se era de castigo. Mas o que eu lembro quando eu leio é que
Cadê? Fala sobre o tronco. No 24. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e prendeu os pés no tronco. No final do 24. Então, sofrendo tanto, Paulo e Silas ficaram resmungando, pensando, né? Não vale a pena seguir a Deus, Deus nos abandonou. Não é incrível que mesmo nesta hora estão lá cantando louvores ao Senhor? Que aí que vemos que a alegria que Deus nos dá é uma alegria interior, que não depende de nossas circunstâncias. E eu sei que todos nós, eu creio que todos nós, eu vou me incluir nesse grupo, às vezes, quando a dor vem, as dificuldades vêm, é fácil murmurar ou fácil reclamar. E, às vezes, eu acho que nossa reclamação não é contra Deus, né? Não estamos reclamando do político, reclamando do tempo, mas, na realidade, é contra Deus, sim, porque Deus está sobre tudo, né? Se Deus está no controle, né? Não devemos reclamar, viu? Eu não gosto de ficar no trânsito, ficar parado no trânsito. Quando eu começo a reclamar, a Connie fala comigo: não, fica calmo, né? Não precisa se estressar. Eu também, isso não é de Deus, né? Se acreditamos no Deus que cuida de nós, devemos aceitar esses momentos, contratempos, e ver o lado bom das coisas. Mas aí, então, vem um terremoto, Deus atuando. E qual foi o resultado do terremoto? O que aconteceu com a prisão? O microfone está fechado, Sandy. Eu sempre falo sozinha, desculpa, eu deixo o microfone fechado. Então, as portas se abriram, né? Todas as portas se abriram na cadeia, né? E, se eu não estou errada também, os pés de Paulo e de Silas também foram soltos, eles ficaram livres, né? Acredito, né, que teve Sim. também esse poder, eles poderiam ter fugido, né? Sim. Acho que a luz também foi embora, por isso acho que fala aqui, né, que o carcereiro pediu luz, até a luz foi embora, as portas se abriram, né? Então foi um terremoto grande. Sim. E o que passa pela mente do carcereiro? Está no 27, né? Ele pensou que os presos tivessem fugido, e então ele puxou a espada e ia se matar. Eu acho que nós comentamos lá no capítulo 12, que quando Pedro saiu da prisão, né, Herodes mandou que os carcereiros todos fossem executados. Todos perderam a vida naquela ocasião. Então, certamente, se Paulo tivesse fugido, esse carcereiro ia pagar com a sua própria vida. Então, não querendo ser morto pelos outros, ele está para se matar. Mas Paulo logo disse: não faça isto, estamos todos aqui. E aí, como a Sandy disse, ele pediu luz. Paulo e Silas, não diz aqui, ele entrou e se prostrou diante de Paulo e Silas. Olha como as coisas se inverteram, né? Em vez dele ser a autoridade, ele está ajoelhado, ou se prostrado diante dos homens, e fez uma pergunta que vemos no capítulo 2. Quando Pedro estava pregando lá em Atos 2 e falou que eles mataram o Filho de Deus, lá eles falaram: o que devemos fazer? Aqui o carcereiro pergunta no 30, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. E eu já dou aulas há muitos anos para muita gente,
E eu já vi pessoas que tentam usar versículo 31 para dizer que para seguir a Cristo não é necessário ser batizado, basta levantar a mão e crer. Mas a gente, embora Paulo disse aqui, né, creia no Senhor Jesus e será salvo, continuando com nossa leitura, vemos que no versículo seguinte, no 32, pregaram a palavra de Deus. Não sei por quanto tempo pregaram, eu creio que por algumas horas. E daí, então, de madrugada, no 33, o carcereiro cuidou de suas feridas. E, em seguida, o carcereiro e as pessoas na casa dele foram batizadas. E serviu uma refeição e termina o versículo 34 dizendo: todos os da sua casa se alegraram muito por haver crido em Deus. Sempre digo que a minha maior felicidade, o dia mais feliz na minha vida, foi o dia que eu fui batizado em Cristo Jesus. Já tive muitas outras alegrias, né? O nascimento de um filho, um casamento e outras coisas mais. Mas o dia de ter nossos pecados perdoados e estamos em Cristo, acho que não existe alegrias que se compara com esta. E aí, então, terminando o nosso capítulo, tem outra coisa interessante. O que acontece? A Bíblia da Ludmila usa outra palavra que eu nem conheço essa palavra que tem na sua, Ludmila. A nossa fala, os magistrados. O meu é litores. Litores, eu não conheço essa palavra. Os litores transmitiram ao estrategos. Vou ter que pegar o dicionário para entender essas palavras. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Não tem alguma observação na minha, não tem não. Mas aqui fala magistrados, mas o importante é que essas autoridades mandaram fazer o quê? Foi uma coisa boa, né? Foi? Que não falaram, né? Paulo tem que voltar para a prisão. Aqui na minha, no 30 e... Final do 35, né? Soltem esses homens. 36. Qual a palavra que a sua tem, Luísa, no início do 35? Tem magistrados também? Deixa eu ver aqui, não. Pretores. Pretores. Pretores quer dizer autoridades? Eu acredito que sim, né? Temos várias palavras que a gente não conhece, né? Deixa eu pesquisar. Mas, de qualquer forma, mandaram soltar. E quando Paulo ouviu essa notícia, ele não ficou feliz, né? Que diz que os magistrados falaram: vocês podem sair e vão em paz. Por que Paulo não ficou feliz? O que Paulo queria? Alves, seu microfone está fechado aí. É porque ele é cidadão romano, então não poderia ser açoitado. Isso, então Paulo quer o quê? Ele quer retratação, né? Quer que quem o mandou, o magistrado mandou prender e açoitar, ele queria que eles voltassem atrás e viessem eles mesmos pessoalmente se retratar pelos erros dele. Muito bem, ele queria alguém para pedir desculpas, né? Porque ele não tinha acusação nenhuma, não tinha, e foram açoitados. Ainda por cima, ser cidadão romano era crime naquela época. Ele não poderia fazer isso, cidadão romano. Uhum. De novo, a gente vê a perfeição de Deus, né? Que Deus, quando escolheu Paulo para esse ministério, para essa obra, claro que ele escolheu Paulo por muitos motivos bem maiores do que este, né? Que Paulo, um coração aquebrantado, Paulo, um homem que ama a Deus, que conhece as Escrituras, mas ainda
Paulo, cidadão romano, que de vez em quando esse privilégio que ele tinha ajudava, né? Tinha uma carta na manga para dizer, eu sou romano. Então, Romano. olha até o que diz aqui, né? Quando ficaram sabendo, onde está? Pediram desculpa, mas não é aqui que fala? De repente eu É no estou lembrando de 38. outra. Eu estou É no lembrando de outro 38. onde alguém falou que pagou para ter essa cidadania, mas Paulo, acho que eu estou lembrando de outra passagem, não foi aqui, não. Foi no, ca- foi no Mas, de caminho. qualquer forma, realmente foram lá, pediram desculpas, e aí Paulo aceitou, né? E nosso capítulo termina, então, no versículo 40, que depois de sair da prisão, voltaram, passaram na casa de Lídia, encontraram os irmãos reunidos lá na casa de Lídia. Eu achei interessante que, em vez dos irmãos da casa de Lídia estar animando Paulo e Silas, que estão saindo da prisão, de que Paulo e Silas estavam animando os irmãos. Os irmãos preocupados, né, com o que aconteceu com Paulo e Silas. E aí viram que tudo teve um final feliz. Vou colocar aqui na tomada. Alguém, alguma observação? Então, pastor Larry, eu Sim. achei na minha outra Bíblia, no Aham. lugar de litores, tá oficiais de justiça. Ah, tá. Ficou mais fácil, né? Os oficiais de justiça comunicaram aos magistrados. Ah, tá. A sua também tem magistrados. A outra. Na outra. Oficial de justiça tem mais a ver com o nosso Brasil de hoje, né? Tem litores, né? Bom. Luísa também tem algo a compartilhar nessa? Eu vi magistrados que tratavam das questões jurídicas. Ah, tá. E com relação à questão do Paulo, sobre a cidadania dele, é em Atos 22, 27. Ah, tá. Esse que eu estou lembrado, né? Pode ler? Você tem aí? Vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Isso, eu estava lembrando dessa passagem. Então, tem que lembrar Atos 22. E nós estamos aqui no 16. Léo, Sim, Alves. o que mais acho interessante é que, depois da libertação de Lídia, aí os irmãos foram à casa dela e ficaram lá, né, no pensamento ligado também a Paulo, porque por ela, ter libertado ela, eles estavam presos, né? Eu achei legal isso, porque... E ela foi logo aceitando, né? Aceitando o Senhor como Salvador da vida dela, né? Porque os irmãos Sim. foram para a casa dela, aceitou ele na casa dela, né? Sim. A gente vê a união dos irmãos, né? Os irmãos unidos. Irmãos unidos, foram. Então, eu gostei disso. Foi bom. Verdade. É legal. Então, nossa hora já passou. Vamos orar. Se Deus permitir, então, semana que vem vamos estar no capítulo 17. Paulo vai continuar. Deixa eu só mostrar mais uma vez aqui. Que a viagem continua. Ele vai a Tessalônica e depois a Atenas e Corinto, antes de voltar. E em Atos 17, que Paulo tem um discurso muito bonito lá na cidade de Atenas.
Então, temos coisas marcantes na próxima aula. Então, vamos orar, encerrar essa parte, depois teremos o tempo para os pedidos. Pai amado, agradeço ao Senhor por este dia, por esta oportunidade de ver o Senhor atuando, os irmãos firmes na fé, irmãos que sofreram por causa do Evangelho, mas mesmo assim não desistiram, continuaram alegres, confiantes e servindo ao Senhor com dedicação. Que nós também, Pai, possamos, em nossas vidas, usar cada dia para mostrar nosso amor ao Senhor e nosso amor ao nosso próximo, e lembrar que a sua palavra é a palavra que traz luz e salvação. Obrigado, Senhor, agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.